Olá, caros alunos. Ainda falando sobre a ideia de felicidade na filosofia, fazendo um percurso em toda a história, nós poderíamos acompanhar o peso que essa busca teve ao longo dos séculos. Por exemplo, após a Idade Média, a gente sabe que a Idade Média é aquele momento em que a igreja dominava todo o conhecimento científico, filosófico e assim por diante, né? Depois da Idade Média, nós tivemos valores de igualdade, de liberdade que foram ganhando importância, exatamente por causa do antropocentrismo, não é isso? Nós vimos a passagem do teocentrismo para o antropocentrismo. Mesmo antes disso, alguns estudiosos, eles mostram que essa noção de amor ao próximo, mesmo no cristianismo, né, no surgimento do cristianismo, acabou contribuindo para disseminar progressivamente a noção de igualdade entre todos os seres humanos, porque o Deus cristão os teria criado a todos para reinar na terra e os amaria igualmente, impondo o respeito por toda a humanidade. Mas, então, a gente tem uma ideia de cristão que poderia perpassar essa ideia de ser humano e de igualdade, de liberdade, e nesse sentido também contribuir para a ideia de felicidade. Mas foi apenas a partir do século XVIII, com o pensamento iluminista, que isso passou a significar também a igualdade de direitos. Então, ao mesmo tempo, foi ganhando uma especial relevância a noção de liberdade. Quais seriam as ideias que a gente tem de liberdade nessa época? A gente tem a liberdade de ser, que seria, por exemplo, o ser diferente da natureza, né? Eu tenho uma especificidade humana, a liberdade de pensar por si próprio, ou seja, a liberdade de consciência, a liberdade de querer, de agir, por exemplo, na política, a ideia de autonomia. Hoje em dia é difícil a gente pensar que uma pessoa possa ser feliz sem ser livre. Ou também se ela for discriminada, isso é, tratada de maneira desigual. No entanto, também nós temos um outro elemento, uma busca desenfreada de felicidade individual, né, que nos dias atuais acabou trazendo diversos problemas, não somente sociais, mas também para os indivíduos que a buscam, né, preconizando então que a busca do bem comum seria um caminho para a vida feliz. Então, nesse sentido, eu gostaria de trazer aqui como reflexão para esse último vídeo da série sobre felicidade, as abordagens do filósofo Zygmunt Bauman. Bauman, ele é um dos expoentes da chamada sociologia humanística. É uma sociologia que cresceu muito no século XX. A gente sabe por quê. O que eu falei na aula passada? Exatamente os acontecimentos que mais colocaram o ser humano em xeque em relação à sua humanidade, em razão, por exemplo, das grandes guerras mundiais, dos regimes totalitários. Bauman, ele vai dedicar sua vida a estudar a condição humana. E sua vida, inclusive, vai servir de inspiração para suas obras. Ele nasceu na Polônia, em 1925, e serviu como militar durante a Segunda Guerra Mundial. E a gente sabe que foi nessa guerra que a gente teve os horrores do nazismo, do fascismo, né? Ele foi militante do Partido Comunista Polonês e professor da Universidade de Varsóvia. Ele foi filho de judeus, então, por isso, ele foi expulso da Polônia em 1968, né, por causa do antissemitismo, e emigrou para Israel e se instalou depois na Inglaterra. E lá que ele vai desenvolver toda a sua carreira, suas obras, uma grande quantidade de obras. As suas ideias, elas vão refletir sobre a era contemporânea em temas como a sociedade de consumo, a ética, os valores humanos, relações afetivas, globalização, o papel da política. Ele vai cunhar o termo de modernidade líquida, porque ele vai definir o tempo presente como um líquido, como uma metáfora mesmo do líquido. O que é o líquido? Uma coisa fluida, né? Qual que é o aspecto do líquido? É a ideia de mudança, né? O líquido você joga ele aqui na mesa, ele tem um formato, você joga ali no outro lado da mesma mesa, ele vai ter outro formato, então tem uma mudança o tempo inteiro, né? Não conserva a sua forma por muito tempo. Então ele vai falar que a modernidade está assim, ela não conserva a sua forma por muito tempo. As formas de vida contemporânea, segundo ele, se assemelham pela vulnerabilidade e fluidez, incapazes de manter a mesma identidade por muito tempo, o que vai reforçar um estado temporário e frágil das relações sociais e dos laços humanos. Essas mudanças de perspectiva aconteceram em ritmo intenso e vertiginoso a partir da segunda metade do século XX. Exatamente, a gente tem ali o quê? Avanço das tecnologias, o tempo vai se sobrepor ao espaço. Por exemplo, a gente pode se movimentar sem sair do lugar. É isso, hoje em dia a tecnologia está desse jeito. O tempo líquido ele vai permitir que o instantâneo e o temporário venham à tona. Então, ele vai abordar esses temas em 5 obras interessantes. Tem várias outras obras que ele aborda, né? Mas eu selecionei aqui algumas. Por exemplo, O Mal-Estar da Pós-Modernidade, Modernidade Líquida, Amor Líquido sobre a Fragilidade dos Laços Humanos, Confiança e Medo na Cidade, Estranhos à Nossa Porta. Eu indico a leitura de todas essas obras.
né, das quais ele vai trazer elementos presentes em nossa sociedade atual e facilmente verificáveis pelas nossas experiências diárias. Inclusive, ele escreve de uma forma também muito tranquila, muito fluida, então você consegue identificar realmente elementos ali e comparar na nossa realidade. Em seu primeiro livro, O Mal-Estar da Pós-Modernidade, Bauman, com esse título, ele vai fazer uma analogia, uma obra de Freud, Mal-Estar da Civilização. Segundo essa obra de Freud, a Idade Moderna, os seres humanos eles trocaram a liberdade pela segurança, mas o excesso de ordem, de repressão, de regulação do prazer acabou gerando um mal-estar e um sentimento de culpa. Bauman ele vai chamar esse período de modernidade sólida, ou seja, aquele momento em que as pessoas elas vão trocar uma coisa pela outra, né? Ou seja, sua liberdade pela segurança. E vai descrever que pela estabilidade do Estado, da família, do emprego, de outras instituições, aceitava-se até um determinado grau de autoritarismo. Segundo ele, a marca da pós-modernidade, ou no sentido que ele fala, modernidade líquida, é a própria vontade de liberdade individual. Princípio que se opõe diretamente à segurança projetada em torno de uma vida estável. Se na modernidade sólida, lá aqui Freud descreve, né, os conceitos, ideias, estruturas sociais eram mais rígidos, inflexíveis, na modernidade líquida, ou seja, nessa modernidade nossa, o mundo é repleto de sinais confusos, propenso a mudar com rapidez, de forma imprevisível. Bauman ele vai entender que a nossa sociedade teve uma maior emancipação em relação às gerações anteriores. A sensação de liberdade individual foi atingida e todos podem se considerar mais livres para agir conforme seus desejos. Mas aí, será que a gente teve um ganho com isso? Olha, a gente pode até ter tido um ganho, mas essa liberdade ela não garante necessariamente um estado de satisfação. Olha para vocês verem, nesse momento a gente está pensando em liberdade, não necessariamente trazendo a satisfação ou a felicidade. Ela também exige, por exemplo, responsabilidade. Por quê? Se eu sou livre, eu sou responsável pelos meus atos. E joga aos indivíduos a responsabilidade por todos os problemas do mundo, inclusive os que a gente vivenciou no século passado. Basta a gente lembrar também um pouco dos ensinamentos do existencialismo de Jean-Paul Sartre. Eu já falei sobre ele em outras aulas, por exemplo, o conceito de liberdade, o conceito de angústia. Olha, na sociedade contemporânea, emergem cada vez mais o individualismo, a fluidez, a efemeridade das relações. Então, se a busca da felicidade se torna estritamente individual, a gente acaba criando uma ansiedade para ter essa felicidade a todo custo, porque a gente acredita que só depende da gente. Então, para ser feliz só depende de você, assim por diante. Ou seja, até mesmo é interessante que eu falava sobre os livros de autoajuda, acontece muito isso hoje em dia, né? Os livros que a gente vê nas prateleiras de autoajuda é assim, né? Só depende de você, como se o indivíduo fosse totalmente responsável por tudo que lhe acontece. Para Bauman, nós somos impulsionados pelo desejo, um querer constante que busca novas formas de realizações, experiências, valores. O prazer é algo desejado e como ele é uma sensação passageira, ele vai requerer um estímulo contínuo. A gente nunca está satisfeito, a gente sempre quer mais, né? Sempre quer mais, sempre quer mais. À medida em que o futuro se torne certo, o sentimento coletivo dominante é que se deve viver o momento presente exclusivamente para si. E dessa instabilidade e ausência de perspectiva vai também nascer a angústia, aquela que a gente fala em Sartre também, é mais ou menos semelhante. E essa angústia, em muitas ocasiões, acaba se tornando elemento de impotência. Aqui é um pouco diferente, porque a angústia para Sartre não é um elemento para impotência. Para Bauman, assim, a angústia ela pode se tornar um elemento para impotência, porque as pessoas elas ficam paralisadas sem saber como agir e às vezes pensam assim, não, para evitar a angústia eu não vou fazer nada. Então eu não vou agir, vou simplesmente aceitar o fato. Outro fenômeno interessante que ele vai ressaltar é que no século XX nós temos uma passagem da sociedade de produção para a sociedade de consumo. O que significa isso? Nós tivemos lá, por exemplo, a Revolução Industrial, e assim por diante, o avanço, né, da produção das mercadorias, né? Então, o ter acaba se tornando cada vez mais importante do que o ser. Nós temos inúmeras possibilidades de escolha e nós acabamos consumindo produtos que vão identificar um determinado estilo de vida, comportamento. Então, nesse momento, a gente vai estar numa sociedade de consumo. Nós vamos transformar tudo em mercadoria. A nossa identidade também vai se constituir a partir de uma satisfação, de um prazer através do consumo. As pessoas também acabam precisando se reinventar para que não se tornem obsoletas, ou seja, até o próprio ser humano ele vai se tornar uma mercadoria.
As pessoas elas precisam ter identidades fluídas, né? Igual o líquido, né? Segundo Bauman, na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar uma mercadoria. E ninguém pode manter segura sua subjetividade sem reanimar, ressuscitar, recarregar de maneira perpétua as capacidades esperadas e exigidas de uma mercadoria vendável. O que significa isso? Até o ser humano está sendo um objeto fluido nessa sociedade pós-moderna, ou melhor, sociedade líquida. Em outra obra também, ele vai mostrar que os vínculos humanos, eles têm a chance de serem rompidos a qualquer momento, causando uma disposição ao isolamento social, onde o grande número de pessoas escolhe vivenciar uma rotina solitária. Isso também acaba enfraquecendo a solidariedade e vai estimular, inclusive, a insensibilidade em relação ao sofrimento do outro. Eu falei um pouquinho sobre isso na aula passada, né, que a filosofia oriental ela também quer resgatar isso, né, essa sensibilidade em relação ao outro. Esse tipo de isolamento, ele parece ser uma contradição da globalização, porque a globalização não é a ideia de você aproximar as pessoas através da tecnologia, novas formas de comunicação, mas se tudo ocorre numa intensa velocidade, isso também se reflete nas relações pessoais. As relações se tornam cada vez mais flexíveis e vão gerando níveis de insegurança cada vez maiores. Ou seja, eu posso ter uma possibilidade de comunicação cada vez maior, mas às vezes as pessoas estão próximas de mim e eu estou comunicando através da tecnologia, ou seja, eu estou distante das pessoas. Malman ele vai acreditar que as redes sociais, elas significam sim uma nova forma de estabelecer contatos, de formar vínculos, inclusive eu consigo, através desse canal do YouTube mesmo, eu comunico com o mundo inteiro, várias pessoas do mundo inteiro acessam, comunicam, perguntam, dão sugestões, então é interessante, mas o problema da tecnologia ou dessas redes sociais é que elas acabam proporcionando um diálogo que é muito mais fácil da gente fechar em ciclos de pessoas que pensam igualmente a nós, ou seja, eu quero evitar controvérsias, então eu entro numa rede social que só as pessoas pensam igual a mim, né? Por exemplo, grupo de WhatsApp, Facebook, nos quais as pessoas, se elas começam a se agredir mutuamente, ou então se eu começo a discordar de alguma coisa, eu simplesmente saio do grupo ou bloqueio as pessoas que eu não quero. Não é assim que funciona na rede social? Então, aí estão algumas constatações feitas por Bauman, né? Agora, esse caminho rumo à felicidade é escolha nossa. Como eu disse desde a primeira aula, a filosofia não dá solução, não dá resposta, ela mostra os problemas. E aqui eu vou encerrar sobre esse tema, né, sobre o qual a gente pode até debater em algum momento, nos vídeos mesmo, nesses vídeos dessa série, expondo algumas outras abordagens. Eu espero que tenha sido claro, que tenha sido útil e que tenha motivado uma reflexão melhor a respeito de como anda a nossa felicidade. Até a próxima aula.